Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Quantos têm o texto sagrado? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo, vamos continuar a exposição do Evangelho de acordo com João Marcos. É a 83ª exposição neste documento. Abre o texto e deixa no teu colo. Eu vou ler a partir da Ara, capítulo 12, a unidade vai de 18 a 27. Marcos 12, 18 a 27, diz assim a palavra de Deus: Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar filho. O terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Pai, fala conosco nesta manhã. Nos instrui pela tua palavra, Pai, que saiamos daqui edificados. Dá-me a unção, que tudo que não presta em mim seja eliminado agora, Pai. Todo resquício de pecado, todo lixo adâmico, seja lavado por misericórdia do teu povo, para que possamos ouvir a tua voz, não a minha, em nome de Jesus. E o povo endossando diz: Amém. O texto que nós acabamos de ler começa na Ara com a palavra então. Se você tem a NVI, diz depois. Isso claramente mostra que nós estamos em uma sequência. O conectivo mostra claramente que nós estamos em uma sequência de fatos, um atrás do outro. A sequência inicia quando a liderança político-religiosa se aproximou de Jesus em Marcos 11. O texto está aberto, tu podes acompanhar comigo. A sequência começa, essa sequência aqui, começa em Marcos 11, 27 e 28, quando Jesus estava andando pelo pátio do templo. Chegaram perto deles 3 grupos: os chefes dos sacerdotes, os escribas ou mestres da lei e os líderes dos judeus. Todas as facções judaicas se aproximaram dele e ali perguntaram a ele: com que autoridade tu fazes essas coisas? As coisas referidas são 3. Primeiro, o fato que Jesus purificou o templo, metendo chicote em carneiro, boi, revirando mesa, abrindo gaiola de pombo, enfim, pintou 7, e eles ficaram, obviamente, tremendamente insultados
com aquela atitude de Jesus. O segundo fato também era que Jesus não apenas fazia isso, mas ensinava que ele tinha grande autoridade. Eles estavam pensando que Jesus podia incitar o povo a que se rebelasse contra ele, Lucas 21. Além do mais, para piorar todo o clima, Jesus havia chamado esses líderes de ladrões, Marcos 11:17, você pode conferir na sua Bíblia, e de assassinos, pasme, Marcos 12:12. Que imagina o clima de tensão. Você podia cortar o ar com uma faca, tal era a tensão nesse encontro aí. E aí então, diante da pergunta que eles fizeram, quem te deu autoridade para fazer toda esta celeuma? Jesus diz para eles, eu estou parafraseando, tudo bem, eu vou responder para vocês, desde que vocês me respondam também. Quem deu autoridade para João Batista? Não é autoridade a questão? Quem foi que deu autoridade para João Batista? Encurralados, eles criam uma evasiva cretina, alegando dizer que não sabiam de onde tinha vindo a autoridade de João Batista. Diante disso, Jesus diz, tampouco vocês vão ficar sabendo de onde vem a minha autoridade. Tendo sido derrotados, então eles se dividem em 3 facções, segundo as especialidades de cada um deles. O primeiro ataque, a questão do tributo, nós avaliamos nesse púlpito em 3 partes. A questão do tributo foi feito pelos fariseus numa parceria deveras estranha com os arqui-inimigos herodianos, Marcos 12:13. O segundo ataque que nós vamos começar a avaliar hoje é a questão da ressurreição. Deve estar atrás de mim e deve também estar escrito parte 1. Esse ataque é feito por um outro grupo, os saduceus. E o terceiro ataque será feito com a questão mais importante. Qual é a mais importante lei? Qual é o mais importante mandamento? Será feito por um expert legal em Marcos 12:28. Esse é o panorama geral e resumo de todo o escopo do que nós temos tratado nos vários últimos meses. Depois que Jesus derrota todos os 3 grupos, diz o evangelista Marcos em 12:34, que ninguém mais ousava. Legal isso, né? Ninguém mais ousava fazer perguntas a ele. Vamos ver, não está no meu script aqui, que Jesus agora vai se voltar contra eles. Tendo sido atacado repetidas vezes, Jesus agora não vai se defender, mas vai passar para o ataque. Nós vamos ver aí ao longo dos próximos domingos, se o Senhor nos der força. Eu queria me voltar agora para o texto que nós lemos nesta manhã. Aparece um grupo aí, os saduceus, no versículo 18. Os saduceus representavam uma denominação dentro do judaísmo constituída pelas camadas superiores da sociedade, como por exemplo, mercadores ricos e famílias aristocratas. Os sumos sacerdotes, não exclusiva, mas principalmente, eram saduceus. Por sinal, tanto Anás quanto seu genro José Caifás eram saduceus. Eles eram maioria na composição das 70 cadeiras do Sinédrio. Eles acreditavam exclusivamente no Pentateuco. Isso aqui é um ponto muito importante, senão é muito difícil entender o que a gente vai ver hoje. Os saduceus acreditavam somente na Torá, no Pentateuco, descartando todos os outros livros do Antigo Testamento, além das tradições orais dos judeus. Não há espaço aqui hoje para nós discutirmos questões
da formação do cânon judeu. Basta dizer por ora que a Torá, os 5 primeiros livros, os escritos de Moisés, constituíam, e em alguma medida até hoje constituem, a mais importante coleção de escritos do judaísmo. Os saduceus, também chamados de zadoquites, por supostamente terem vindo de Zadok, o sumo sacerdote na época de Salomão, não criam, pasme, em nada espiritual. Não, é difícil nós fazermos sentido disso, mas eu vou dizer o sentido, você ouviu direito. Os saduceus não criam em nada de cunho espiritual. Consequentemente, negavam a vida após a morte, negavam punições ou recompensas no além, negavam anjos, demônios e o que quer que seja. Nós lemos um pouquinho a respeito de suas crenças, se você quiser olhar, deixa um dedo aí, olha em Atos 23:8, que tu vais ver um pouquinho do que eles criam. Atos 23:8, parte A. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito. Comentário aí de Lucas em Atos 23:8. É muitíssimo provável que os saduceus já houvessem engajado, porque eles gostavam, por sinal, um dos comentaristas que eu li, disse que eles adoravam debates. Eles gostavam muito de engajar pessoas, homens extremamente cultos. Claro, é muito provável que eles já tivessem engajado em muitos debates e nunca tivessem sido derrotados com relação à questão da ressurreição. A questão da imortalidade da alma, da vida após a morte e da ressurreição dos corpos é um pouco nebulosa antes do Evangelho. Não sou eu que digo isso, é o apóstolo Paulo que diz isso. Eu vou dizer isso de novo. A questão da vida após a morte, a questão da eternalidade da alma e a questão, principalmente, da ressurreição não era muito clara antes do Evangelho. Quem diz isso é o apóstolo Paulo em 2 de Timóteo 1:10. 2 de Timóteo 1:10. Ouçam a palavra à luz, ou debaixo da luz, a luz. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade mediante o Evangelho. Por que razão, você talvez pergunte, mas qual o motivo? Por que não há tanta clareza com respeito a isso, que para nós para nós cristãos é crucial, que vai acontecer conosco quando morrermos, a realidade do mundo espiritual? Por que, você pergunta? A carta magna, a constituição da antiga aliança, Deuteronômio 28, apresenta todas as promessas e todas as punições em termos físicos. Em outras palavras, todas as bênçãos do povo de Deus e todas as maldições do povo de Deus são materiais. As promessas físicas do povo de Deus, para a gente pensar rapidamente nas promessas físicas dos israelitas, do povo de Deus, então, não é o caso nosso hoje. As promessas físicas estão listadas. Se você quiser se voltar para essa carta magna, se volte, olha, é interessante você acompanhar na sua Bíblia o que eu estou dizendo, para que a sua fé não esteja pautada no que diz um mero pastor, mas no que diz a palavra do Senhor. Amém? Te volta para Deuteronômio 28, aí para a constituição, o cerne da antiga aliança. Olha só, lá a começar do primeiro versículo, as promessas físicas estão ali listadas. As bênçãos físicas são, por exemplo, fecundidade. A tua mulher não vai ter aborto, eu estou parafraseando. As crias, a vaca, a tua ovelha não vai abortar.
Verso 4. Os teus inimigos serão derrotados, inimigo físico, fariseu, jebuseu, gergazeu, raio que o parta. A derrota dos teus inimigos, verso 7. Fartura, verso 8. Tu vais ter muito, teus celeiros vão estar cheios de trigo, arroz, feijão, etc. Destemor diante do inimigo, verso 10. Riquezas emprestarás a muitos, mas tu jamais tomarás emprestado. Ele será muito rico, vai ter muito dinheiro. Honras, serás honrado, serás cabeça e não cauda. Não há, olhem para cá, não há uma única palavra sobre vida após a morte, sobre galardão celestial, sobre vida eterna com Deus, em Deuteronômio 28, aqui na carta magna. Você pode ler depois em casa o capítulo inteiro. Não há uma única menção de Deus no céu. O que é que vai acontecer conosco? Listadas em segundo lugar estão as punições físicas do povo de Deus. Maldição, versos 16, 17, 20. Infertilidade, maldito o fruto do teu ventre. Maldito, tua mulher vai ter aborto, as tuas vacas vão ter aborto de montão, as ovelhas vão perder cria. Maldito o fruto do teu ventre. Seca, não vai chover. Não vai chover e as plantações obviamente perecerão. Versículo 23. Derrotas em guerras. Acompanha 25. Versículo 52, ele diz: opressão, serás oprimido. Versículo 29. Desonra, casarás com uma moça e outro homem dormirá com ela. Versículo 30, escravidão, idolatria forçada. Versículo 36, pragas. Versículo 38 a 40, e todo tipo de infortúnio material imaginável. Olha para mim aqui, não há uma única palavra em todo o capítulo, incluindo aqui na seção de maldição, sobre vida após a morte, nada sobre sofrimento na companhia do diabo, nada sobre vida eterna com Satanás, nada, zero. Qual a consequência desta total ausência de referência às coisas espirituais na constituição da antiga aliança? A impressão geral que se tem quando somente a Torá é estudada, quando somente o Pentateuco é estudado, a impressão geral que se apanha é que Deus lida com a raça humana apenas nesta vida terrena. É interessante que você mesmo, eu repito isso, até a enjoar vocês, que vocês leiam isso e tirem as conclusões de vocês. Lê depois em casa, Deuteronômio 28, é um capítulo longo, mas a impressão que se tem é que Deus lida conosco apenas nesta vida. Os saduceus, ricos aristocratas que amavam o dinheiro e o poder, viam na ressurreição algo revolucionário que poderia ameaçar o status quo através de insurreições e martírio. Ora, se tem ressurreição, com certeza pode até começar a surgir mais, como era comum no período intertestamentário. Acabou se tornando muito comum. Eles não tinham interesse em nada do que se segue após a morte. Eu gostaria de fazer um resumo geral das informações do Velho Testamento, não apenas da Torá, mas do Velho Testamento, sobre o estado dos mortos e sobre a ressurreição. É muito bom a gente ter essa pegada, porque a gente vai valorizar muito mais o estado que nós estamos hoje, debaixo da graça, debaixo da nova aliança e com a luz que nós temos depois da vinda do Cristo. Fora da Torá, existem 3 referências à vida após a morte no livro de Salmos 16, 9, 10, 49, 15 e 73, 24. 3 referências. Com relação à ressurreição, existem imagens da ressurreição de Israel como restauração nacional, Ezequiel 37 e Oséias 6.
E existem duas referências apenas à ressurreição de indivíduos, de pessoas. Aí, primeiro, a ressurreição do povo de Deus, Isaías 26, e a ressurreição de justos e ímpios. Só que Daniel 12:2 diz: muitos, não necessariamente todos, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Se nós considerarmos todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, 77% da Bíblia, uma massa de material gigantesca, fica sobrando 23% só, que é o Novo Testamento. Se nós considerarmos a extensão do Antigo Testamento como um todo, a gente vai ver dois casos de pessoas que foram apropriadas por Deus, Enoque e Elias, além do caso de esperança em um encontro futuro com Deus em Jó 19. Nada nos é dito a respeito do destino eterno dos muitos patriarcas, de outros grandes homens de Deus, multidão de profetas e mulheres de Deus. No geral, o Antigo Testamento apresenta o Sheol como morada dos mortos. São 66 ocorrências. Geralmente a palavra é traduzida como sepultura ou reino dos mortos, dependendo da versão bíblica. Então o Sheol geralmente é apresentado como destino das pessoas que morrem. O Sheol é um submundo pacífico e jaz nas profundezas da terra. Isso aqui é um resumo, mais poderia ser falado, mas isso aqui é um apanhado geral de tudo que é a antiga aliança, inclusive o período patriarcal. Aqui eu estou colocando dois períodos: o período patriarcal, que vai de Adão até Moisés, e o período da antiga aliança, que vai de Moisés até Malaquias. Quando nós entramos no período intertestamental, o período que vem de Malaquias até Mateus, mais ou menos 400 anos, as palavras dos salmistas, as poucas palavras dos salmistas sobre vida após a morte, que eu citei ainda há pouco, Salmo 16, Salmo 49 e Salmo 73, além, provavelmente, da maior revelação a respeito disso, o caso de Daniel, começa a ganhar força. E aí, vários documentos apócrifos, não são documentos inspirados, mas são documentos com valor histórico. Por exemplo, um jornal que informa determinada coisa, não é um documento inspirado, mas é um documento histórico. Registramos no dia de hoje que o Papa Bento XVI passou o papado para Francisco. Isso é um documento histórico, não é inspirado, mas tem um valor histórico. Então, os documentos apócrifos, repito, a minha esposa estava me lidando um pouco forte comigo, que eu não enfatizo isso. Eu cito várias vezes documentos apócrifos e eu não deixo isso claro. Então eu estou enfatizando, os documentos não são inspirados, não é Bíblia, mas servem para nos informar de fatos que aconteciam naqueles idos, nos 400 anos do período intertestamental. E aí nós temos várias evidências para a esperança da vida eterna, inclusive para a ressurreição, muitas evidências, e aqui eu peguei apenas algumas delas. Por exemplo, no apócrifo 2 Macabeus, escrito mais ou menos 100 anos antes de Cristo, nós lemos em 2 Macabeus 14, 46 a 46, a respeito de um homem chamado Razias, um piedoso ancião judeu, clamando antes de morrer, aspas, Senhor da vida e do espírito, restitui a minha vida e o meu espírito naquele dia. Fecha aspas.
lemos no Mishnah, é uma coleção de escritos a respeito da tradição oral dos judeus, Mishnah, que, ouça, aspas, aqueles que não creem na ressurreição não terão parte no mundo vindouro. Olha o que ele diz, ele não diz apenas sobre o mundo vindouro, que vai haver alguma coisa depois da morte, mas fala também sobre a ressurreição. Isso aqui está aí no Mishnah do Sanhedrin, capítulo 10, versículo 1. Lemos ainda, a título de exemplo, na Gemara, que a coleção de todos os livros, inclusive o Mishnah, de toda a tradição oral, que, aspas, os justos ressuscitarão com suas vestes, fecha aspas. Então, eu poderia ter colhido muito mais exemplo, mas o meu ponto nessa manhã é que a coisa ganha tração, a coisa ganha força. E a gente vai ver daqui a pouco que essa crença acabou por se espalhar pelo povo. Tanto é que Marta diz assim para Jesus: eu sei que haverá ressurreição no último dia. A coisa ganhou força e se espalhou no meio do povão, a crença na vida futura e na ressurreição dos mortos. Ok, irmãos, quando nós entramos no período do Novo Testamento, tanto a realidade da vida após a morte, quanto a ressurreição, não são meramente mostradas, elas são escancaradas. Elas são tornadas claríssimas. Com relação à vida após a morte, lemos, por exemplo, Mateus 25, 46, que os ímpios, aspas, irão para o castigo aionium eterno, mas os justos para a vida aionium eterna. Vemos aqui que a mesmíssima palavra descreve tanto o inferno, o castigo eterno, como o céu, a vida eterna. A Bíblia retrata a alma humana como imortal, e consequentemente não existe aniquilacionismo. A alma humana, a nossa verdadeira identidade, existe para sempre, seja no castigo eterno, seja na chamada vida eterna. Com relação ao castigo eterno, nós lemos, além do texto que eu acabei de ler, em Lucas 16, 24, que a alma do rico em tormento pede um pouco de água, aspas, porque estou sofrendo muito neste fogo, fecha aspas. Lucas 16, 24. Com relação ao crente, lemos imediatamente após morrer, ele é unido a Jesus, como fica claro, por exemplo, em Filipenses 1, 23, em 2 Coríntios 5, 6 a 8, ausente do corpo, presente com? Ausente do corpo, presente com? Cristo. Estes exemplos que eu acabei de citar, bem como muitos outros que poderiam ser citados, as almas dos mártires, por exemplo, Apocalipse 6, 9 a 11, todos descritos como conscientes, demonstram que a doutrina adventista do sono da alma está errada. Isso aqui com relação à vida após a morte. Com relação à ressurreição, o Novo Testamento dá múltiplos exemplos desta verdade. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina que haverá duas ressurreições. Atos 24, 14 e 15. Atos 24, 14 e 15. Confesso-te, governador Antônio Félix, eu estou incluindo aqui, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, assim era chamado o cristianismo, a que chamam de seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, dos meus acusadores. Eu creio no que eles creem, de que haverá, o quê? De que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Um detalhe curioso nesse texto
era que os judeus acusadores de Paulo compartilhavam com ele da crença da ressurreição. Ora, nós temos que os fariseus, por exemplo, uma das denominações, Atos 23:8, parte B, criam todas as coisas espirituais, ressurreição, espírito, demônio e etc. A crença na ressurreição associada à chegada do Messias, como eu disse ainda há pouco, estava espalhada no meio do povo, tal qual nós lemos dos lábios de Marta, em João 11:24, diz Marta: eu sei que ele, Lázaro, vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Quanto à questão das duas ressurreições, a primeira ressurreição é descrita em Apocalipse 20, 4 e 6, Apocalipse 20, 4 e 6, a primeira ressurreição. Aspas. Em seguida vi, João, alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade de Cristo. Elas não tinham adorado a besta, o anticristo, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados, felizes, as pessoas que foram incluídas nesta primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Nesta primeira ressurreição que nós acabamos de ler em Apocalipse 20, somente os crentes, somente os fiéis ressuscitarão. Jesus se refere a esta primeira ressurreição em João 5:29, você pode conferir, dizendo que aqueles incluídos na primeira ressurreição, aspas, ressuscitarão para a vida, fecha aspas. Cristo também se refere a esta primeira ressurreição em Lucas 14:14, aspas, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos, fecha aspas. Nesta ressurreição, os santos serão julgados não para condenação, mas para galardão, para recompensa, como lemos em 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós, os crentes, devemos comparecer perante o tribunal bema de Cristo, para que cada um receba de acordo com suas obras. Ok. Mas poderia ser falado sobre a primeira. Vamos nos voltar rapidamente para a segunda ressurreição. A segunda ressurreição acontecerá 1000 anos após a primeira. Ela é mencionada em Apocalipse 20, de 11 a 15. Apocalipse 20, de 11 a 15. Aspas. Então vi um grande trono branco. É o julgamento do trono branco, cognominado, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os grandes como pequenos, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Nesta segunda ressurreição, os ímpios serão julgados para serem condenados, conforme nós acabamos de ler. Isso é reiterado em João 5:29. Qual é a grande lição para nós nesta manhã? Qual é a grande lição que nós tiramos? Você e eu.
Que indizível privilégio nós vivermos após a ressurreição de Jesus e sermos nós, crentes, parte dos desdobramentos desta ressurreição. Que privilégio! Você enxerga isso? Imagina, antes de Cristo, as coisas nebulosas, quando a minha mãe morria, um filhinho meu pequeno morria, quando o meu pai ou alguém, ou mesmo quando eu estava me aproximando da morte, sem com que as coisas não estivessem claras. Que agonia, minha irmã! Alô? Que agonia deveria ser? O Novo Testamento faz nada menos do que 44 menções à ressurreição dos mortos. Afinal, por exemplo, Paulo diz que nada menos do que 500, ele diz mais que 500 pessoas viram o Cristo ressuscitado. 1 Coríntios 15, 5. Durante milhares de anos, desde Adão até Cristo, a questão da vida após a morte não era muito clara. Porém, com a vinda de Jesus, seu triunfo sobre a morte e os ensinos dos apóstolos sobre a nossa vida futura a seu lado, nós podemos ter certeza da nossa feliz eternidade. Que alívio, que conforto, que privilégio. Fará você que me ouve parte da primeira ressurreição? Paulo se esmerava ardentemente para, aspas, alcançar a ressurreição dentre os mortos, fecha aspas, Filipenses 3:11. Quando eu expus Filipenses, eu me lembro que eu agonizei em cima desse texto, porque ficou muito claro para mim que a salvação não é meramente eu aceitar Jesus, eu viver uma vida. A ressurreição, a linguagem que Paulo fala, é de alcançar a ressurreição. Ou seja, eu já estou com Jesus, eu fui batizado, está tudo. Não era isso, não é assim que Paulo pensava. Jesus não fala apenas de uma porta estreita, é verdade que a porta é estreita, mas Jesus também fala de um caminho estreito. O caminho para o céu é estreito, há uma luta a ser travada. Nós faremos parte da ressurreição, da primeira ressurreição, através da fé. Ouça agora, fé esta provada por uma vida que busca santificação dia após dia. Nós faremos parte da primeira ressurreição, sim, pela fé no sacrifício completo, sacrifício vicário de Cristo em nosso favor, somente pela fé provada por uma luta diária que comprova, que substancia, que endossa que nós somos salvos. Há uma luta, ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita e o caminho é árduo. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. Paulo fala em alcançar a ressurreição. Eu luto. Eu espero que você também lute para alcançar a ressurreição. Quando Jesus voltar e os santos ressuscitarem, nós reinaremos com Ele em novos corpos ressuscitados, diz a palavra de Deus. Esses novos corpos serão corpos iguais ao corpo que Jesus tem hoje no céu, como vemos provado nas Escrituras. Ele, Jesus, Filipenses 3:21, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Pensa nisso. O corpo que Jesus tem na glória hoje, no meio dos anjos, o corpo, tipo de corpo que ele tem, é o mesmo corpo que eu e você vamos ter. Que coisa gloriosa. Eu não vou mais precisar de óculos. Eu não vou mais ter dor na coluna.
Meu pai perdeu o braço com 63 anos. Ele passou o resto dos muitos anos que viveu, ele vai ter um braço perfeito, braço direito perfeito, será um corpo perfeito. Ele transformará nossos corpos humilhados, nossos corpos que estão se decompondo, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. O corpo de Jesus podia desaparecer de uma hora para outra, como ele faz diante dos discípulos de Emaús, por exemplo, como ele faz na celebração com seus apóstolos, quando ele entra lá no cenáculo e diz para Tomé e diz para o outro tocar nele. Um corpo maravilhoso, um corpo glorioso. Este é o corpo que nós teremos. Será um corpo visível. Lucas 24, 39, um corpo que pode comer, um grande mistério isso, que Jesus diz, tende aí, eles estão incrédulos, maravilhados diante do Cristo ressuscitado. Aí Jesus diz, peraí, tem aí um pedaço de peixe, que eles crescem que era o Cristo ressurreto, aleluia. Vejam, toquem em mim, vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo. Nós seremos capazes, com esse corpo glorioso, que teremos corpo ressurreto, de reconhecer as pessoas imediatamente, como Tiago reconheceu, como Pedro, Tiago e João reconheceram imediatamente Moisés e Elias sem jamais terem visto. Eu saberei imediatamente quem é Noé, quem é Abraão, quem é Jacó. Minha mãe, vou dar um abraço na minha mãe. Oh glória! Abraço também ela, não mais será minha mãe, ela será minha irmã em Cristo. Reconhecerei tal qual Pedro, Tiago e João, sem haver fotografia, reconheceram imediatamente pelo Espírito. Assim será a glória da ressurreição. Nosso corpo será perfeito, imperecível. Que coisa magnífica, misteriosa e majestosa. Mas como Jesus responderá aos saduceus que alegam não haver ressurreição? E que cargas d'água é essa história aí de que o cara a mulher casou com 7 maridos? Domingo que vem, se o Senhor nos der graça, estaremos juntos outra vez. Em nome de Jesus, amém.